Então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre algumas opções, né, de uruguaios para o Cruzeiro, por exemplo, nessa atual temporada. Por que o Cruzeiro não contratou mais nenhum jogador, né? O uruguaio, pelo menos essa função de meia, de criação, desde a saída, por exemplo, do Arrascaeta. Será que não tem nenhuma grande promessa, por exemplo, que eu vou comentar aqui com vocês? Inclusive tem um cara que é muito parecido, né, com a função que o Arrascaeta fazia lá no Defensor, joga na mesma equipe e na minha opinião seria uma alternativa. Eu vou comentar aqui uma opção do Defensor, uma opção do Liverpool Montevideo e outro do Peñarol, que todos esses, né, tiveram participações bem interessantes, inclusive na categoria de base, com o título da Copa do Mundo Sub-20, né, do Uruguai no ano passado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 43 mil inscritos. Então se você está assistindo, não deixou seu like, não se inscreveu, não perca tempo, né? Aproveite aqui para com certeza nos ajudar a chegar a esse próximo objetivo. E lembrando, né, que quando chegarmos a 50 mil inscritos, vamos ter um sorteio aqui de uma camisa junto com a DG Store. A camisa que você escolher lá no site deles vai estar disponível para você. Então se inscreve aqui para ajudar a gente a chegar a essa. Bom, então eu quero começar falando aqui de uma opção para centroavante, né, que é o Luciano Rodrigues. Já comentei sobre esse jogador aqui no canal. Ele tem apenas 20 anos de idade, pode jogar tanto de ponta direita quanto de centroavante, que seria muito bom porque é duas funções que o Cruzeiro tem precisado no mercado, né? Eu vou deixar os números dele pelo Liverpool Montevideo nessa atual temporada. 6 jogos com 2 gols marcados em 2024, né? No ano passado, 34 partidas e 9 gols. Lembrando que anteriormente a isso ele jogava numa equipe chamada Progresso, que ele começou a jogar profissionalmente com 16 para 17 anos por lá. Foi bem, marcou 7 gols em 49 jogos, em 53 jogos por essa equipe, até chegar no Liverpool Montevideo. Ele que foi muito bem também com a seleção uruguaia, no Sul-Americano no início do ano, que o Brasil foi campeão. Ele jogou 9 jogos, marcou 5 gols e 2 assistências. Na Copa do Mundo que ocorreu agora no final do ano, ele jogou 5 jogos e marcou 1 gol também. Foi titular da seleção campeã, né, da Copa do Mundo. Então certamente o Liverpool Montevideo pediria uma grande compensação para a liberação do atleta. Está avaliado em algo na casa dos 15 a 20 milhões, mas quem sabe não poderia ter uma pequena compensação e uma opção de compra daqui a um ano, por exemplo, né? E vale destacar que ele até deu uma entrevista falando recentemente sobre essa possibilidade, que ele vê com bons olhos, por exemplo, o futebol brasileiro e tudo mais. Eu acho que sinceramente poderia ser uma boa opção. E você, concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer aqui embaixo nos comentários? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer. Quem nos ajuda aqui bastante também é a Máxima FC, que pode te ajudar se você for bom de palpite. Você é bom, você gosta de fazer bolão aí com seus amigos e tudo mais? Eu recomendo você conhecer o aplicativo hoje mesmo, que pode te dar até R$300 em premiações. Isso um plano gratuito, tá? Você pode apostar, colocar lá, por exemplo, o seu palpite, qual que vai ser, por exemplo, o resultado de tal jogo. Você coloca lá, esse palpite grátis, ó, muitas partidas aqui do futebol holandês, eu acho que vai ficar 2-0, 1-0, 3-1, você vai lá e dá o seu palpite. Gustavo, então só se eu acertar eu vou receber esses R$300, se eu acertar tudo? Não, até os top 10 primeiros vão receber um valor. Por exemplo, eu apostei, eu coloquei lá que um time ia vencer, eu acertei exatamente o placar e os outros eu acertei de 5 jogos, acertei 3 que seriam os vencedores. Você já vai ficar uma posição desse ranking e mesmo no palpite gratuito você pode ainda receber um valor, quem sabe de R$5, 10, 6, vai depender bastante do número de ganhadores, que às vezes pode ser até mais de 15, 20, né? Bem legal. E também as opções de você colocar um dinheiro que é R$5, R$10, bem acessível para você dar o seu palpite e que tem um retorno bem interessante. Para você conhecer então o site da Máxima FC, vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica lá e nos vemos então daqui a pouco. Bom, então vamos lá, né? Além desse jogador, Gustavo, quem que é o outro que você falou que parece muito o Arrascaeta? Que é o Anderson Duarte, jogador que joga atualmente lá no Defensor do Uruguai e teve ótimas participações também, né, pela seleção uruguaia na última Copa do Mundo e no Sul-Americano. Vou deixar os números dele aqui como profissional nessa atual temporada. Foram então no total, né, 6 partidas, 2 gols marcados, um bom desempenho agora em 2024 e no ano passado, que foi o segundo ano dele como profissional, teve-se um bom desempenho com 26 partidas, 8 gols marcados e 4 assistências, 2022 com mais um gol marcado também. Ele que tem apenas 19 anos de idade, é o mais novo aqui. Ele e outro jogador que eu vou comentar aqui nesse vídeo, apenas 19 anos, pode jogar tanto como um ponta esquerda como um ponta direita, setores que o Cruzeiro, na minha opinião, necessita de reforços, né? É claro, não é igual o Arrascaeta, que é um meia de criação, mas lembrando, né, o Arrascaeta podia jogar de meia quando ele surgiu, ou como ponta, né? Jogou muitas vezes assim com o Mano Menezes aqui no Cruzeiro, inclusive. E aí então, o Mundial, o ano passado, ele foi muito bem no título do Uruguai, 7 jogos, jogou todas as partidas,
3 gols marcados. No Sul-Americano ele foi reserva, diferente do Luciano Rodrigues, apenas 2 participações naquele período. Ele tem contrato com a equipe do Defensor até o final de 2027 e um valor de mercado próximo da casa dos 15 milhões. Né? Certamente a equipe pode pedir mais, mas o futebol uruguaio em si não tem feito grandes vendas. Por exemplo, 40 milhões de euros. Não existe isso. Isso aqui na América do Sul tem sido muito mais no futebol brasileiro e alguns jogadores da Argentina, mas muito raro. Porém, é um jogador que certamente vai pedir ali uns 3, 4 milhões de dólares e eu acho que valeria uma aposta, um investimento, porque tem tempo, né, que o Cruzeiro não trouxe mais nenhuma promessa aqui da América do Sul, tem sido muito raro. O Cruzeiro historicamente tem dado muito certo isso, mas pelos últimos anos de crise, né, eu acho que até o Cruzeiro deu uma parada nessa questão de investimento de jovens jogadores, seja aqui no Brasil ou principalmente do futebol sul-americano. E para terminar aqui com vocês, temos o último, que é esse aqui, ó, Franco Gonzalez. Esse que é o nome dele. Ele é um meia mesmo, um meia de criação, segundo atacante, apenas 19 anos de idade, que joga lá no Peñarol e está surgindo como uma das grandes promessas nesses próximos meses, né? Primeiro, ele já é o camisa 10 do Peñarol, mesmo com essa idade bem jovem. Começou a atual temporada, 3 partidas e tem uma assistência. Vale lembrar também, né, que na temporada passada jogou 14 jogos e marcou 3 gols, vindo lá do Danúbio, também do futebol uruguaio. Então, tipo assim, ele terminou muito bem a temporada passada, em alta. Além disso, foi convocado para defender, né, o Uruguai, e ele foi titular em todas as competições do Uruguai. Jogou Sul-Americano, Mundial, Pan-Americano. No Sul-Americano ele jogou 8 partidas e uma assistência. Inclusive o Kaique, o Everton e o Juan Santos do Cruzeiro estavam convocados, né, para essa pré-lista da Sul-Americano. E aí na Copa do Mundo ele foi bem também. 7 jogos, 2 gols, uma assistência. Valor de mercado aqui de todos ele é o mais alto, tá? Em algo na casa dos 20 milhões de reais. Não acho que seria, por exemplo, impossível do Cruzeiro pensar. Não diria. Mas assim, não sei se o Cruzeiro nesse momento está a fim de fazer um investimento tão alto, já tendo tantos jogadores para serem comprados no meio da temporada, né? Mas pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. O que você acha dessas opções de jogadores que eu trouxe aqui no vídeo? Ou você conhece algum outro que poderia ser uma alternativa interessante para o Cruzeiro? Vou começar falando sobre essa situação aqui, ó. Vou deixar essas 2 matérias lá do Samuel Venâncio, valeu demais, e ao portal Blog da Raposa, que falou um pouco, né, sobre essa situação envolvendo 2 atacantes de beiradas que foram procurados pelo Cruzeiro na atual janela, que eu vou ler então aqui com vocês, ó. O Cruzeiro tinha como ideia inicial buscar mais um centroavante e um jogador de beirada que atue principalmente pela direita. No caso, ele disse que conversou com o Samuel Venâncio, que descobriu 2 nomes, né? Que assim, o staff dos atletas não deram muitos detalhes porque as negociações não avançaram. E aí então quero falar com vocês quem são, né, esses 2 jogadores, que lembrando, né, no caso os jogadores do exterior só poderão ser contratados na janela do meio do ano, a não ser que estejam livres no mercado. Então, por exemplo, para o mês de julho seriam viáveis, e agora a janela de transferências, quando reabre, agora em abril, né, que podem fazer contratações, seria apenas de opções que estão atualmente no futebol brasileiro. Então, por exemplo, Cruzeiro, se tiver interesse em um jogador do futebol argentino, do futebol da MLS, do México, enfim, da Europa, poderia contratar? Agora não, já está fechada a janela, que foi nesse último dia 7 de março, e agora as únicas opções que ainda podem chegar daqui para o início da Série A são apenas em relação ao campeonato, que estão jogando o campeonato nacional, ou por exemplo, qualquer estadual que seja, né? Ou por exemplo, se estão livres no mercado, que aí acaba diminuindo bastante, né, as opções. Mas enfim, vou comentar aqui quem são esses atletas que certamente, na minha opinião, são nomes para o Cruzeiro ficar de olho, quem sabe, no meio do ano. O Cruzeiro já fez várias vezes isso, né? Procurar um jogador em uma janela e passar aí na outra, acabar sendo especulado para ser uma alternativa para o clube 6, 5 meses depois. Visando, né, essas opções do futebol sul-americano, quem sabe um desses aqui não pode ser o próximo, o Arrascaeta. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos aí então numa próxima. Valeu.